E aí, vamos falar de uma coisa que está mudando tudo: a ideia de que a vida desacelera depois dos 50. Hoje em dia, isso já não faz o menor sentido, né? A gente vai mergulhar nas ideias do livro Começar de Zero depois dos 49, para entender como essa fase pode ser, na verdade, o começo de um capítulo novo e muito mais interessante. Para começar, vamos guardar esse número, 76. De acordo com o IBGE, essa é a nova expectativa de vida média aqui no Brasil. E isso não é só um dado, não. É uma verdadeira revolução. Pensa só, chegar aos 50 significa para muita gente ainda ter um terço da vida pela frente. É tempo pra caramba. E aí vem a grande pergunta que move toda essa nossa conversa. Se a gente ganhou décadas de vida com saúde e energia, o que vamos fazer com esse tempo todo? Aposentar e ficar de boa? Descansar? Ou, quem sabe, criar algo totalmente diferente? Essa questão muda o jogo por completo. E para a gente sacar o tamanho dessa oportunidade, primeiro a gente precisa entender que estamos vivendo uma era completamente nova. A longevidade simplesmente virou a mesa e está forçando todo mundo a repensar o que a gente achava que sabia sobre envelhecer. Olha, é só a gente parar para pensar um pouquinho. A vida toda nos ensinaram aquele roteiro, sabe? Estudar, trabalhar, aposentar. Fim. Mas e quando essa tal de aposentadoria pode durar 20, 30 anos? A verdade, gente, é que a sociedade ainda não se ligou nessa mudança. E é bem nesse espaço, nessa lacuna, que mora um desafio gigantesco, mas também uma oportunidade incrível de redefinir o que é viver de verdade. É aqui que entra uma ideia fundamental, a de envelhecimento ativo. Em vez de pensar na aposentadoria como um ponto final, a gente começa a ver como um novo ponto de partida. É a chance de usar essa nova fase para construir legados, seja na carreira, na comunidade ou na vida pessoal mesmo. Mas para aproveitar de verdade essa nova era, não basta só entender a ideia. Primeiro, a gente tem que derrubar umas barreiras que estão na nossa cabeça. Os mitos sobre a idade que limitam a gente. E é disso que a gente vai falar agora. Sabe aquela conversinha de que papagaio velho não aprende a falar? Então, a neurociência já provou que isso é a maior furada. Nosso cérebro é plástico, ou seja, ele continua criando novas conexões e aprendendo a vida inteira, ainda mais quando a gente estimula ele com coisas novas e desafios. E essa frase aqui resume tudo perfeitamente. A crença de que uma vida útil termina com a aposentadoria é uma construção histórica, não uma lei natural. Ou seja, essa ideia de que existe um prazo de validade para a nossa contribuição é só uma história que contaram pra gente, e felizmente essa história está mudando. E não é só papo não, os dados confirmam. Estudos do IPE mostram que profissionais mais experientes são super confiáveis, ficam mais tempo na empresa e são ótimos para resolver problemas cabeludos. O preconceito, no fim das contas, é cego para o valor real que a experiência traz. E já que a gente está falando do valor da experiência, vamos fundo nisso. Se a idade não é mais um limite, o que são então todas as décadas de vida que a gente já acumulou? A resposta é simples: são o maior ativo que se pode ter. A virada de chave está aqui: mudar a perspectiva. A história de vida de uma pessoa não é um peso para carregar. É um inventário riquíssimo de habilidades, de aprendizados, de resiliência. São os tais ativos invisíveis, que juntos formam um mapa único para navegar qualquer novo desafio que aparecer. Tá, mas como transformar essa experiência toda num plano de ação? Bom, o negócio é começar com um inventário sincero. Mapear as conquistas, identificar aquelas habilidades que servem para qualquer cenário novo e, o mais importante de tudo, começar a ver a experiência não como algo que ficou para trás, mas como sabedoria pura, prontinha para ser usada. E que habilidades são essas? Pensa na resiliência que foi construída em cada crise superada, na manha para negociar, naquela visão de águia para sacar o que ninguém está vendo. São competências de altíssimo valor, que não se aprende em cursinho de fim de semana, mas que são forjadas no fogo da vida real. Beleza, já quebramos os mitos e demos o devido valor à experiência. Agora, vamos para a parte prática. Como é que se começa de novo na real? Quais são as ferramentas, os caminhos que existem? E essa reinvenção não é só teoria não, tá rolando agora mesmo. O livro traz uns exemplos sensacionais. O engenheiro que trocou as planilhas pela marcenaria e hoje faz arte com as próprias mãos. A gerente de logística que usou toda a sua organização para criar um projeto social incrível. São histórias de verdade, que provam que essa transição é mais do que possível. E essas histórias não são pontos fora da curva não, elas fazem parte de um movimento. Dados do Sebrae mostram um crescimento impressionante no número de empresas abertas por pessoas com mais de 50 anos. Isso mostra que a maturidade, a rede de contatos, a estabilidade emocional,
Tudo isso que vem com o tempo são, na verdade, vantagens enormes na hora de empreender. E a melhor parte é que ninguém precisa fazer essa jornada sem ajuda. Hoje em dia, tem todo um ecossistema de apoio, desde lugares como o Senac e o Sebrae, até plataformas de cursos online e redes de mentoria. O caminho para recomeçar nunca esteve tão acessível. E com todas essas ferramentas em mãos, a gente chega no coração da jornada. Porque se reinventar depois dos 49 não é só sobre um novo emprego ou uma grana extra. É sobre algo muito mais profundo. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas deixa isso bem claro. O que mais move as pessoas nessa fase não é o dinheiro, mas sim a busca por um significado, por um trabalho que tenha a ver com seus valores, que dê autonomia. É a chance de finalmente responder aquela pergunta que, uma hora ou outra, todo mundo se faz. Afinal, o que eu quero de verdade fazer da minha vida? É claro que essa busca toda precisa de uma base interna forte. Autoconfiança é a chave, e a boa notícia é que dá para cultivar isso. Começa com metas pequenas, mas que façam sentido. Comemora cada passinho. E talvez o mais importante, muda a forma como a conversa acontece aí dentro. Troca aquela voz crítica por um diálogo interno que apoia e incentiva. E isso nos deixa uma mensagem poderosa para o futuro que é: o futuro do trabalho não pertence aos mais jovens nem aos mais velhos, mas aos que unem sabedoria à adaptabilidade. Em resumo, a nova economia valoriza exatamente essa mistura potente de profundidade da experiência com a agilidade para continuar aprendendo. Então, o ponto central de tudo isso é o seguinte: começar de novo não significa apagar tudo que foi vivido. Muito pelo contrário, é pegar toda a sua história, toda a bagagem e usar como matéria-prima para construir um futuro que seja finalmente a sua cara. E a gente encerra com essa reflexão. As páginas do próximo capítulo estão em branco, a caneta está na mão de cada um. A pergunta, no fim, não é se é possível recomeçar, mas sim que história vai ser escrita a partir de agora.